Fala meu povo, como vocês estão? Eu sou o Pé, eu tô aqui para outro vídeo e desta vez é para falar dos Mundo Velhos. Porque há um tempo atrás, algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo sobre os gerais. Eu falei absolutamente quase todos os gerais, deixando apenas os de boas para trás. E ficou de eu falar dos Mundo Velhos. E dessa vez eu vou fazer um review completo de todos os Mundo Velhos, chegando até no nosso queridíssimo Dr. Genos, que é o mais novo Mundo Velho que foi lançado ontem. Vou só beber uma água. Pronto, voltamos. E eu quero falar uma curiosidade muito legal para todos vocês. Se vocês perceberem, todos os Mundo Velhos, eles têm três camadas, né? A gente tem o Boros Mundo, os personagens que tem Mundo Velho 1, então a gente tem o Boros Mundo Velho 1, personagens com 2, que vai aparecer daqui a pouco. No caso seria o Flash Mundo Velho 2, e os personagens 3, que é o Metal Bat Mundo Velho 3. Mas vocês podem me perguntar, tá? Isso significa quantas versões tem? Talvez. Por exemplo, o Flash a gente tem duas versões, então a gente tem o Mundo Velho 1 e o Mundo Velho 2. Mas o Metal Bat a gente só tem duas versões. A gente tem a versão Mundo Velho 1, que tá aqui. A gente tem a versão Mundo Velho 1, mas a outra versão dele é o Mundo Velho 3. A gente não tem três Metal Bat. Cadê o segundo então? Aí que entra. Se vocês perceberem, os Mundo Velhos é uma proposta diferente, porque eles são personagens temáticos. Então, esse Mundo Velho 1, 2 e 3 nada mais é do que temática. Então, quando eles lançam um, eles têm alguma temática. Se vocês perceberem, todos os Mundo Velho 1, eles têm uma certa temática. Entendeu? E todos os Mundo Velhos 2 têm outra temática. Vocês podem perceber que a temática é completamente diferente do 1. E os 3, vocês podem perceber que também tem uma temática diferente. O que isso quer dizer? Os Mundo Velho 1, eles têm uma temática mais focada em, como posso dizer, personagens da Grécia, sabe? Então, tipo assim, esse aqui lembra muito um personagem da Grécia. Olha, é aquela sentada no trono. Então, tipo assim, lembra muito algo assim. Os Mundo Velho 2 lembra muito o período da, se eu não me engano, Revolução Francesa. Eu acho que é do período da Revolução Francesa, algo assim. Vocês podem perceber pelo AMS que Mundo Velho 2, o DG2, o próprio Dr. Genos, o King, que parece o... Tipo assim, vai falar que isso aqui não lembra o Sherlock Holmes? Literalmente. Então, tipo assim, os Mundo Velho 2 tem essa temática da Revolução Francesa. E os Mundo Velho 3 tem a temática da China, né? Ou uma temática chinesa, oriental, ou algo assim do tipo. Então vocês podem perceber que pelo Azura, Mundo Velho 3, ele tem toda uma temática de um samurai. A Tatsumaki, ela tem uma temática mais do Japão, de final de ano, virada de ano, etc. Aqui é a própria Fubuki 2. O Sonic, Mundo Velho 3, ele já tem uma temática também de um personagem japonês, um ninja, algo assim do tipo. Até porque ele é. O Metal Bat Mundo Velho 3 totalmente. Mano, olha ele segurando a garrafinha de saquê. Então, tipo assim, essas versões 1, 2 e 3 não significa que tem outras versões dos personagens. Nada mais é do que a versão dele. Então, quando a gente fala Metal Bat Mundo Velho 3, a gente está querendo dizer esse personagem aqui porque ele é da terceira versão. Pode ser que surjam outras versões no futuro dentro do jogo, mas se você ficou nessa dúvida por que tem 1, 2 e 3, está completamente explicada aí. Bom, voltando aqui para os Mundo Velhos, vamos falar dos Mundo Velhos. A gente tem a sequência de personagens que foram lançados. Então, quando você volta aqui do início, o nosso primeiro Mundo Velho que foi lançado era o Boros, a Fubuki e depois o Rei do Mar Profundo, o Dog e assim por diante. É assim que os nossos Mundo Velhos foram lançados. Então, da esquerda para a direita são os mais antigos para os mais novos. Então, vocês podem perceber aqui que da esquerda para a direita vai diminuindo a sequência dos que foram lançados.
quase todos esses personagens aqui, eles são inúteis, né? Por exemplo, o Boros. Ele já foi muito bom, mas a ultimate dele, que é o único diferencial dele, torna ele fraco, porque hoje em dia é muito fácil você encontrar ultimates de estilo dele. Só nada mais é do que ultimates de raios. Então você pode... Então, vou te dar um exemplo. Você tem um personagem que foi lançado recente, que é o Puri de Páscoa. Ele tem uma habilidade no mais 10 T30, que toda vez que um inimigo, aqui é o T30 dele, que toda vez que o inimigo ulta nos aliados desse personagem, os aliados ganham um escudo que os protege de um hit. Então, se o Boros estiver no time com esse personagem, o Boros automaticamente é completamente, como posso dizer, counterado. E ele é um personagem geral que funciona no T30. Então isso é só uma das opções de você counterar o ultimate do Boros, o que torna ele completamente fraco no meta de hoje. Fubuki Mundo Velho 1, vamos passar para o próximo. Fubuki Mundo Velho 1, nem vou falar nada dela, pior personagem. Esquece a existência dessa merda. O Rei do Mar Profundo, outra coisa, é outro personagem também. Basicamente a função dele é ser um tanque, então toda vez que ele receber um ataque, ele vai estar ganhando um escudo com uma certa porcentagem de vida. Mas a gente tem tantos personagens de dano forte hoje em dia que ele se torna tanto quanto que inútil, porque só ele ter uma resistência alta não é o suficiente. E a resistência dele nem é tanto assim, tá? Aqui, ó, abaixo de 20% de sua vida ganha um escudo de 70% de dano. Então, ou seja, se ele receber um dano abaixo de 30% de sua vida, ele ganha um escudo de 70% do dano recebido. Então, entende? Tipo assim, ele vai receber, tipo assim, ele recebeu um ataque. Esse ataque tirou 20% da vida dele. Ele vai receber um escudo de 70% desse ataque. Então, tipo assim, aos poucos você mata ele. O ultimate dele também é uma bosta. Flash, mesma coisa, não presta. O Dog também, ele não presta. A única coisa que presta é a bênção dele como level de robôs. Deus Porco, a mesma coisa, não presta, só a bênção. O Kid Imperial não presta. O Sonic já muda um pouco. Por quê? O Sonic é um dos maiores DPS dentro do jogo. As suas habilidades, elas funcionam no mais 7 pelo menos. Porém, o ideal é você ter ele com superação elevada. Por quê? Ele causa dano real. Como vocês podem ler aqui, o dano real ignora a defesa do alvo, assim como atributos de redução de dano. Ou seja, mesmo que você reduza o dano dele... Não, tipo assim... Suponhamos que um aliado, um inimigo, ele tenha um debuff de redução de dano. É um buff de redução de dano. O dano real ignora esse buff e ignora a defesa. Então ele sempre vai estar causando dano real nos inimigos, né? Eu não vou explicar isso, como é que isso funciona agora. Ou seja, todo ataque do Sonic... Todo, desde o ataque comum à perseguição e a ultimate, causa dano real, o que torna ele sendo um personagem que causa muito dano. E aqui no mais 10, por exemplo, a gente lê: caso não esteja sob controle, após o ataque de um companheiro, Sonic também causa mais 150% de dano real ao alvo do ataque. Quando o Sonic ataca com o alvo já com a marca do destino, para cada nível da carta do destino no alvo, o Sonic causará 50% de dano real extra. O que nos importa é aquilo lá de cima. O que isso significa? Toda vez que... Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Toda vez que, por exemplo, um aliado lança um ataque no inimigo, o Sonic também vai lançar outro ataque, causando dano real nesse inimigo. E isso é muito dano. Vocês podem perceber aqui, por exemplo, no Goketsu, o meu Sonic está só mais 10, então vai dar pouco dano. Que toda vez que um aliado do Sonic ataca o inimigo, ele tira, tipo assim, ele lança esse 150% de dano extra, né? Não dano extra, mas vai causando dano, entendeu?
E isso faz com que ele seja um excelente DPS. Ah, ele é o melhor DPS? Não. Você tem opções bem melhores que ele, mas ainda assim é um personagem muito interessante. Ele é um personagem meta? Longe de ser. Mas é um personagem ruim? Longe de ser. O Genos. Genos é um personagem meta, ele é o maior personagem de dano dentro do jogo. E justamente por isso ser extremamente conhecido, eu não vou estar citando as suas habilidades aqui. Mas ele é um personagem meta, se você pretende começar a upar os mundos velhos, ele é uma excelente opção. A gente tem o Goketsu, que também é outro personagem meta. Qual que é o seu diferencial? Eu vou resumir porque o vídeo já está com 10 minutos. Basicamente, no AIS 10 dele, ele causa paralisia a todos os inimigos que tenham menos defesa que ele. Ele tem 3 vidas. Toda vez que ele recebe um dano, ele aumenta a sua própria defesa. E toda vez que ele recebe dano, ele retira um debuff. Vocês viram em prática o que acontece com o Goketsu. E outra coisa, toda vez que ele recebe dano, ele recebe escudo. Então vocês viram aqui na prática com o Goketsu. Toda vez que ele recebe dano, os debuffs dele são sendo eliminados e ele ganha escudo e aumenta sua defesa, o que torna ele o maior tanque dentro do jogo, até porque ele tem 3 vidas. Eu vou mostrar essas 3 vidas para vocês aqui agora, né? Ele tem 3 vidas, o que torna ele um personagem praticamente imortal. É muito difícil de você matar ele. E toda vez que ele morre, ele recupera a vida. Né? Você pode perceber que ele morreu 3 vezes. Toda vez que ele morre, ele recupera a vida. De forma bem resumida é isso, e justamente por ele ser um tanque muito forte, ele tá nesse top. Ele tá sendo um personagem meta, porque ele tanca diversos personagens. Ele tanca o Flash, ele tanca um Zombie-Man, ele tanca quase todos os personagens de um DPS não tão alto. E quando você comba ele com um Goketsu exótico, ele fica uma besta, porque ele causa muito dano de contra-choque. E eu vou falar mais pra frente sobre contra-choque. Pulando ele, a gente tem a Tatsumaki Mundo Velho, que na minha opinião é o mundo velho mais útil do jogo. A sua habilidade que é mais útil, que é a que realmente importa pra vocês, é a sua habilidade de superação 10. Que basicamente faz com que tipo assim, aqui ó, superação 10. Tatsumaki ataca alvos com aprisionamento. Aqui ó, aprisionamento lunar também faz com que... Não, porra. É isso mesmo. Aprisionamento lunar também faz com que o alvo não possa ter seu ataque aumentado acima de 100% e qualquer cura recebida por personagens que já tenham recebido aprisionamento lunar seja transformada em dano. Ou seja, o que isso significa? Qualquer cura que um personagem receber será transformada em dano. Então vamos pegar aqui, por exemplo, no nosso queridíssimo Genos e vamos colocar um King Primavera e vamos colocar aqui também um Flash. Um Flash Mundo Velho. O King Primavera, como vocês já viram no meu vídeo, ele é um personagem que dá esse véu que regenera a vida do personagem mais forte. Então toda vez que o Genos atacar, ele vai recuperar a vida. Você pode perceber aqui que ele vai atacar o Sonic, vai recuperar mais vida, né? Você pode ver que ele foi recuperando 208, 205 de vida, né? O Sonic causa um dano porque o Sonic dá um dano do caralho. Então, tipo assim, eu vou pausar aqui o vídeo pra vocês verem. Aqui no final do vídeo, vocês podem basicamente conferir em primeira mão, tá? O Genos vai matar e recupera toda a sua vida. Então, todo o dano que ele causa, ele recupera de vida. Então, tipo assim, você pode perceber, ele recuperou 10.816.000 de vida. E quando a gente usa uma Tatsumaki Mundo Velho com ele, toda vida que ele recuperar será transformada em dano. Então, por exemplo, né, ele vai lançar o ataque, ele vai ultar, que ele causou, ele já recebeu o debuff, né?
E você vai perceber que ele vai ultar e vai simplesmente morrer. Porque toda vida que ele recupera vira dano. Ele vai morrer. Simplesmente isso. O Bang vai morrer, o Flash vai matar e você ganha. Então toda vida que ele recuperou, a partir do momento que ele recebeu essa marca da Tatsumaki, vira dano. Só que isso não funciona só com King Primavera. Se eu pegar, por exemplo, o Azura, o que esse Azura faz? Como eu já expliquei no último vídeo, toda vez que ele morre, ele tem 3 vidas. Toda vez que ele morre, ele recupera parte da sua vida. Quando ele recupera essa vida, ele morre com o debuff da TT do velho, ele vai simplesmente morrer. Porque ele vai morrer, vai recuperar a vida, vai tomar dano e vai morrer de novo. Então vocês podem observar. Cadê? Aqui, ó. Vocês podem observar que, tipo assim, ele já recebeu a marca da TT. O Genos morreu, ele lança seu ataque. E aqui ele já morreu com uma vida só. Querem saber como é que funciona sem a TT? Vou fazer um vídeo bem explicativo para todos vocês entenderem. Sem a TT funciona da seguinte forma. Deixa eu pausar aqui para chegar nos momentos que realmente importam. Sem a TT é exatamente assim que funciona. Ele vai morrer uma vida. Ô caralho. Cadê? Tem que morrer mais. Se morrer 3 vezes, vai morrer só uma. Aqui, ó. Morreu 2 vidas, recuperou vida e morreu. E agora ele morreu a 3ª vez. Entenderam? Isso funciona com qualquer personagem. O Goketo, vocês lembram do Goketo? Que ele tem 3 vidas? Então ele vai ter uma vida. O Zombie Man, que o momento que eu vou chegar nele, ele também tem 5 vidas, né? Por causa do seu talento. Seu talento? Não, por causa da sua superação mais 7. Aqui, ó. Sempre que o Zombie Man ressuscita, seu limite de vida aumenta 14%, a chance de ressuscitar da força da totalidade aumenta para 100%. No talento, aqui, ó. Zombie Man pode reviver várias vezes por combate, mas cada vez a chance de... Aqui, ó. O Zombie Man, ele revive até 5 vezes. Toda vez que ele morre, ele revive e recupera a vida. Com a TT Mundo Velho, essa recuperação de vida não ocorre. Então ele vai morrer uma vez. Então ao invés de ele morrer 5 vezes, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui você e você, por exemplo, causa muito dano. Vocês vão perceber que o Zombie Man, ele morre várias vezes, né? Ele tem que morrer várias vezes. Então, ele é difícil de morrer, tá? Aqui, ele morreu uma vez, recuperou a vida. Morreu de novo. Entendeu? Ele é assim, ele é um saco. Ele é muito forte. Aqui ele vai matar meus genos. Entendeu? Então, tipo assim, ele é assim. Ele tem várias vidas. Quando você usa a nossa digníssima TT, ele morre só uma. Eu já vou dar um spoiler. Ele morre só uma. Porque toda vez que ele vai pra nova vida, ele recupera a vida. Então aqui, ó, ele morreu uma vez. Então, tipo assim, a TT ela é um counter direto de diversos personagens que têm recuperação de vida. Então ela é um counter direto do Goketsu, é um counter direto do King Primavera, é um counter direto do Azura. Então, tipo assim, ela é o mundo velho mais útil, porque quase todos os personagens dentro do jogo recuperam vida. No Zangart, dispensa comentários, ele não é ruim, mas também não é bom. Mesmo para quase todos os personagens aqui, que no caso agora é o Mundo Velho, Metal Bat, Traffic Knight, são personagens que foram muito bons no seu lançamento, mas hoje em dia são muito bucha. E aqui a gente chega pro nosso digníssimo Gyoru Mundo Velho. Esse personagem aqui, ele é muito foda. Por quê? Eu já vou falar dos dois em seguinte, que é o Gyoru Mundo Velho e o King Mundo Velho. Esses personagens são muito bons. Por quê? O Gyoru, ele tem diversas habilidades. Porém, o nosso foco vai ser no seu Ultimate, que basicamente ele vai causar exílio em um personagem que dura 3 turnos esse exílio. E esse exílio, quando você coloca superação 10 nele, vai para a linha. Ou seja, quando esse Gyoru ulta, ele vai ignorar imunidade a controle e vai causar exílio
numa linha inimiga. Essa linha podendo ser de até 3 personagens. O exílio basicamente mata o personagem, mas não mata, ele exila o personagem. E o King Mundo Velho, a gente tem duas coisas principais para falar. Primeiro, quando ele ulta no sua superação 10, ele dá invencibilidade para todos os seus aliados e 20 de fúria. O que importa é isso. Quando a gente vinha aqui no detalhe do personagem, o ataque, a ultimate dele recupera 20 de fúria dos inimigos, dos aliados. E quando você coloca ele no T30, vocês podem ler aqui que a água restauradora, que é basicamente o seu ataque comum, se o aliado tiver menos de 60% de fúria, ele vai recuperar 20 de fúria do aliado. E ele ainda dá imunidade de controle toda vez que ele usar o ataque comum. Basicamente, as habilidades dos dois é assim. Agora, como funciona na prática? Vamos ver. Há um tempo atrás, a minha guilda fez uma guerra contra a Redgrave. E nessa guerra, alguns nossos players usaram esses dois personagens em times. Que no caso foi o Breeze. Se a gente vê, isso aqui é o efeito do exílio. O exílio, ele não mata o personagem, ele tira ele de campo. O que isso significa? Eu exilei, o Breeze exilou todo o time do Sirius. Mas o primeiro e o terceiro time morreram. Então, contou como um ataque acertado. Quando você perde, que eu perdi um ataque aqui em cima, deixa eu achar. Quando você perde, que no caso eu perdi um ataque nesse Zombie-Man, o outro time, ele também perde. Então, quando esse ataque acabou, o outro time estava completamente inteiro, porque eu usei o exílio e deixei o time inteiro. Eu usei o exílio, perdi em outro time e por causa disso o time ficou inteiro. Como é que funciona esse exílio? Eu vou mostrar para vocês. Vocês podem vir aqui no ataque e funciona da seguinte forma. O Gyoro vai ultar, vai ocorrer agora mesmo. O Bakuza, eu já falei as habilidades de todos os gerais. Então o Gyoro ele vai ultar, exilou os dois personagens da linha da frente. O King, você já sabe o que ele faz. Ele vai ultar de novo, completou a ultimate do Gyoro, exilou o próximo personagem. Aqui o King vai ultar, vocês acabou de ver. E o que vocês viram foi a habilidade do talento do King. Do Hal, que em algum momento eu vou falar sobre o Hal ainda. E nisso o Gyoro atacou exilando os 5 personagens. E assim a gente acabou a batalha. Ele é um personagem extremamente útil porque você pode tirar um time de campo, isso nas guerras. Mas se você perder em qualquer outro time, esse time que você exilou, os personagens exilados, eles ficam inteiros. E você pode exilar não só um time inteiro, como um personagem só. E isso faz esse personagem ser muito forte. A sua ultimate é um pouco diferente. Porque ela é uma ultimate que você não consegue... como posso dizer? Você não consegue impedir. Você só consegue impedir usando um único personagem, que eu vou falar mais adiante. Seguindo, a gente tem o Puri. O Puri não tem muito o que se falar dele. Basicamente, o que é o especial dele é isso aqui, ó. Que toda vez que ele causar dano, ele vai causar mais 40% do seu limite de vida e de dano extra. Isso é o que faz ele causar um dano absurdo. Então ele é quase hit kill em todos os personagens do jogo. Você viu o dano que o meu Puri estava dando no Zombie-Man. E vocês viram que o Zombie-Man tá com vários ultimates do Genos. O meu Puri não tem armadura. O meu Puri tem metade da força do meu Zombie-Man. E mesmo assim ele estava quase dando hit kill nas vidas do Zombie-Man. Isso é o que faz ele se tornar forte. E quando você coloca superação nele, superação 10 por exemplo, toda vez que você receber um ataque, que o Puri receber um ataque, ele vai causar um contra-golpe, que vocês viram na prática, a quem atacou ele, causando 300% do seu ataque. E no mais 10 em específico, no primeiro turno ele fica imortal. Então no primeiro turno o Puri basicamente ele fica imortal e ele ganha zombaria. Então basicamente ele fica imortal e invencível durante o primeiro turno.
e ele causa muito dano. Esses 300% de dano aqui do contra-golpe, combado com esses 40% do limite de vida, aumenta muito a vida dele. Aumenta muito o dano dele. Então, por isso, se torna basicamente um dos personagens mais fortes do jogo na questão de dano. Essas são as habilidades mais importantes dele. Quando a gente pula aqui, a gente pula Mulher Mosquito, a gente tem uma Luz Negra. O que presta uma Luz Negra? Vamos lá. Primeiro, seu talento. T30, toda vez que o Luz Negra lança qualquer ataque, ele recupera 30% de vida. Ou seja, lançou ataque comum, recuperou 30% de vida. Lançou perseguição, 40% mais 30% de vida. Ultou, mais 30% de vida. Qualquer ação que ele fizer, ele vai recuperar 30% de vida. Ok? Isso é a habilidade de talento T30 dele. Sim, a TT Mundo Velho é counter disso. E a próxima habilidade que importa, a gente tem no mais 10. Por quê? No mais 7, quando ele está em combate, todos os demais em campos recebem silêncio. Ou seja, nenhum personagem pode lançar o especial. Nenhum, exceto ele. Então, ou seja, quando ele está em campo, nenhum personagem, exceto ele, pode ultar. O que torna ele um personagem muito versátil contra personagens que têm a ultimate forte. Por exemplo, o Kyoro, por exemplo, o Boros, que são dois personagens com a ultimate extremamente quebrada, mas por causa do Luz Negra eles não conseguem ultar, o que torna o Luz Negra um counter direto desses personagens. E obviamente se ignora a imunidade de controle. E aqui a gente tem, o dano que recebe em um único golpe não ultrapassa os 25% do seu limite de vida. É aquela mesma habilidade do Amai Mask. Que o Amai Mask ele faz com que todo o time dele não possa ter um dano maior de um único ataque, maior do que 30% da sua vida, durante 3 ou 4 ataques. O Luz Negra é permanente, então o Luz Negra você nunca consegue matar ele com um ataque. Então, por exemplo, o meu Luz Negra, ele tá mais 10. Ele tem 378k de força. O meu Flash tem 1.5m. Eu não vou falar do Flash não, vou falar da TT, da Super S. A minha tem 1,78b. Ela é muito mais forte que o meu negão. E se vocês perceberem, né, vocês vão ver aqui, que a vida dele nunca baixa dos 25% por qualquer ataque. E isso funciona até mesmo no escudo. E vocês podem perceber que a Super S não ulta, ele sempre vai estar recuperando vida e ele nunca recebe um dano superior a 25% da sua vida. O que torna esse personagem muito forte, porque são pouquíssimos personagens que conseguem matar ele, entendeu? Então ele é um personagem de pouquíssimos counters, principalmente no V1. E isso que torna esse personagem forte. Como lidar com ele? TT Mundo Velho, o Genos também dá certo por causa da sua habilidade dos fogos. Então, por exemplo, o Genos consegue lidar com ele muito bem. Vocês vão ver aqui na prática. Por causa da sua habilidade. Um Bang, né? Um Bang, vocês vão perceber também que ele lida muito bem com o negão, né? Eu eventualmente uma hora eu vou falar do Bang, mas é assim que você consegue lidar com ele. Então aqui a gente tem o negão, que é outro personagem muito forte. Eu vou ignorar quase todos os seguintes, porque eles não são tão interessantes. E a gente vem na Super S. Ah, Gustavo, o que é forte na Super S? Vamos lá, o que é forte na Super S? O seu talento, sua superação. Tudo nela é forte. Porém, vamos focar no que realmente importa. A sua superação, quando você upa ela, vocês liberam a habilidade de caos. No mais 7. Após mostrar sua beleza, todos os inimigos com menos ataques do que ela entram em turno de caos por um turno, ignorando a imunidade de controle. Ou seja, ela mostra sua beleza aqui ou no talento. Aqui. O que isso quer dizer? A Super S, ela no início do turno, ela meio que mostra essa beleza, que ao entrar em combate, ela mostra sua beleza reduzindo o ataque do inimigo.
Após essa redução, ela causa caos em cima daquela redução. Ou seja, antes, quando ela entra em combate, ela vai reduzir, né, se ela tiver no T30, ela reduzir o ataque do inimigo em 30%. E após essa redução, ela vai causar caos que não pode ser dissipado por um turno, ignorando a unidade de controle. Esse caos é muito forte. Por quê? Eu já mostrei para vocês como que o Azura funciona. Mas, se eu usar um Azura contra uma Super S, por exemplo, o Azura simplesmente vai morrer na primeira vida, sem precisar da TT Mundo Velho, por causa do caos. E isso funciona para quase todos os personagens do jogo. Então vamos ver aqui, deixa eu pensar um outro personagem. Qualquer habilidade do jogo, né? E vocês sabem como é que o caos funciona. Então, basicamente, é isso. E a Super S é um personagem extremamente quebrado por conta disso. Ignorando ela, a gente tem um Zombie Man. Eu já expliquei como ele funciona, mas de forma resumida. Quando você coloca ele no mais 10, toda vez que ele tem 5 vidas, e toda vez que ele morre, ele vai reviver. O Zombie Man, ele tem aqui na sua habilidade básica, rechaço, que é 50% de rechaço. Ou seja, toda vez que ele receber um dano, ele vai causar parte do dano recebido de volta ao atacante. Então, por exemplo, eu coloco aqui meu Zombie Man e um Genos. 50% do dano que o Zombie Man receber do Genos, ele vai causar de volta ao Genos. Entendeu? Esse dano é baseado na sua vida. Então aqui vocês podem receber, e vai causar muito rechaço. Ô velho, morre Genos, porra. Vocês podem receber aqui que o Genos está recebendo dano de rechaço e assim matou ele. É isso que é um rechaço do Zombie Man. Entendeu? Aqui, ó, pode perceber o dano causado, dano recebido. Essa habilidade de rechaço. Essa é a principal habilidade do Zombie Man. As suas 5 vidas e o seu rechaço. E a sua ultimate, ela causa uma marca que causa dano contínuo no início de cada turno. Uma marca de dano contínuo. Não se pode ser dissipada. E quando um inimigo está com essa marca, ele não pode recuperar vida. Esse é o segundo ponto importante dele. E quando você coloca ele no mais 10, toda vez que ele morre, ele vai causar uma dessa marca de dano, ele vai ultar. Então toda vez que ele morrer e ultar, ele vai causar marca no inimigo. Ok? Basicamente, esse é o Zombie Man. Voltando aqui, a gente tem o Bang Primavera. O Bang Primavera, ele tem algumas habilidades importantes. Vamos focar na mais importante, que é a do seu mais 7. Basicamente, no mais 7, enquanto o Bang estiver vivo... enquanto o Bang estiver vivo, toda a sua equipe tem 19% de chance de causar confusão ao alvo por um turno e a sua recuperação de fúria aumenta 50%. Ou seja, a recuperação de fúria de todos os aliados do Bang, enquanto ele estiver vivo, vai aumentar em 50%. O que isso quer dizer? Um personagem, quando ele lança ataque comum, ele recupera 30 de fúria. O personagem lançou ataque comum, encheu 30 de fúria. Com o Bang em campo, ele vai encher 45%. Por quê? 45 de fúria. Por quê? 50% de 30 é 15. 15 mais 30 é 45. O mais 7 dele faz isso. E aqui a gente tem nessa habilidade aqui que enquanto o Bang está vivo, toda a sua equipe ganha 30% do seu ataque. Eventualmente aumenta para 40% e 40% de dano crítico. O que isso significa? Que ele aumenta o ataque de toda a sua equipe. E vocês lembram que a Super S causa dano baseado no próprio ataque? Exato. Então se eu vim aqui e colocar uma Super S sozinha contra o Genos, você pode perceber que ela não causou caos no Genos. Mas, eu espero que cause, quando eu uso ela com Bang, espero que cause, ela já causa caos. Por quê? Porque o Bang aumentou o seu ataque. Entendeu? Essa era outra habilidade que eu queria que vocês soubessem do Bang. E por fim, a gente tem a sua habilidade de talento. Que toda vez que o inimigo recebe, enquanto o Bang está vivo, toda vez que o inimigo receber dano, ele vai receber adicionalmente 200% do ataque de Bang de dano extra. Então, tipo assim, o que aconteceu com aquela hora que o negão morreu pro Bang?
Mostrar aqui pra vocês. O que aconteceu aqui? Por que o negão morreu, sendo que ele não pode ter um dano superior a 25% da sua vida? Por que ele morreu com um tapa? Aí que tá. O Bang, ele causa o ataque comum dele, né? Que o ataque comum causa 280% do seu ataque. Mas, por causa do seu talento, quando ele causa esse dano, ele ainda causa mais 200% de dano extra do seu ataque, extra ao inimigo. Esse dano ignora essa condição dos 25%. Entenderam? Então, tipo assim, essa é a outra habilidade quebrada do Bang. O Bang tem essas três principais habilidades, além do Confusão. Voltando pra cá, a gente tem mais personagem quebrado. A Mosquito. Qual é a habilidade especial dela? É o seu T30. Por quê? O seu T30 é um véu. Caso haja mais de 2 companheiros que possam ser selecionados no início do turno, o companheiro de maior força recebe um véu. Ou seja, se nós virmos aqui no torneio e ver, por exemplo, esse replay, a gente pode ver que aqui nesse ataque que eu fiz, eu usei mosquito. Nisso que eu usei mosquito, ela vai causar o véu, na verdade, no personagem mais forte, que no caso é o Suil. Vocês podem conferir aqui cadê o véu? O véu aqui. Cadê? Aqui, ó, o véu das sombras. Esse véu dura 2 turnos. Basicamente, o personagem que estiver nesse véu, ele não pode ser selecionado nos ataques, pode ver, por 2 turnos. E ele não pode lançar o especial. Então, basicamente, o aliado sai de cena, entre aspas. E ele não pode usar o especial. Basicamente é só isso que ela faz. Você pode usar isso em algumas situações que eu não vou mostrar aqui agora. Seguinte, a gente tem um flash. Vou resumir ele pra vocês, que a maioria de vocês sabe como é que funciona. Basicamente, quando você coloca mais 10 nele, ele causa contra-ataque, é igual o Puri. Ele, no mais 10, quando ele ativa sua invencibilidade, ele mata personagens imortais. E o resto tudo é focado em dano. Ou seja, eu vou resumir as habilidades dele porque o vídeo já tem 37 minutos. Vou resumir. Ele não recupera vida. Quando ele fica com 1 de vida, ele ganha um escudo. Ele fica invencível. Nesse escudo, ele dura por 2 turnos. E o Flash, ele ganha contra-choque. Ele ganha contra-ataque. Igual o Puri. Nesse contra-ataque, ele vai causar contra-ataque nos inimigos, igual vocês viram. Ele é imortal, ele fica imune a controle. Então você não consegue dar controle pra ele. E ele mata personagens invencíveis. Então, por exemplo, o Garou Sanguinário e personagens invencíveis, o Flash vai matar. Hit kill. E outro Flash também pode matar ele. Entendeu? Basicamente, o Flash funciona dessa forma. O meu tempo tá curto, eu tenho que sair daqui a pouco. E é exatamente por isso eu vou parar o vídeo aqui no Flash. Esse vídeo eu vou fazer 2 partes dele. A próxima eu vou falar dos próximos Mundo Velhos, que tem muita coisa pra falar. Eu tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6... 5 Mundo Velhos, 6 na verdade, pra eu falar. E eu vou falar isso em um próximo vídeo, né? Da mesma forma, eu vou recomendar qual Mundo Velho cada novato deve upar, ou qual que eu recomendo upar em qual sequência. Agradeço a quem assistiu até aqui, é muito difícil, é muito longo ficar até o final. E é só isso. Até o próximo. Tchau, tchau.